pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História do 8º ano. Eu sou professora Cíntia Carvalho e hoje vamos ter uma aula sobre a Revolução Inglesa. E para nos acompanhar na aula de hoje está o nosso professor intérprete de Libras, Jeremias, tá? Então vamos lá? O que vamos aprender hoje, né? Então hoje nós vamos aprender a habilidade 3 de História do 8º ano do currículo de Pernambuco. Então, o que diz a habilidade? Discutir o conceito de revolução, as transformações sociais, políticas, econômicas e culturais ocorridas a partir do século XVII na Inglaterra. Então, para entender o conteúdo de hoje, vamos contextualizar esse período histórico, entendendo um pouco sobre questões que surgem sobre a Inglaterra, termos e definições de palavras, para poder propriamente entrar no conteúdo de hoje. E aí eu trouxe para vocês essa primeira imagem, né, que às vezes muitas pessoas se confundem o que é Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido. Então, para fazer essa diferença, observe aí essa primeira imagem. E para entender, né? Inglaterra é um país. Quando a gente fala Inglaterra, a gente está se referindo a um país. Quando a gente está falando sobre Grã-Bretanha, que você lê uma palavra sobre Grã-Bretanha. Então, a Grã-Bretanha, a gente está se referindo a uma ilha, tá? E essa ilha é composta por 3 países: Escócia, Inglaterra e País de Gales. E Reino Unido? Na terceira imagem, o Reino Unido é a Grã-Bretanha, os países, né, que formam a Grã-Bretanha, que são a Escócia, a Inglaterra e o País de Gales, mais a Irlanda do Norte. Então, o Reino Unido é a união dos países, né, a união que tem a mesma representação política e quem representa é o rei da Inglaterra, o rei do Reino Unido, né, a figura representativa desse poder. E aí, trouxe uma outra imagem para a gente entender o termo. Quando vocês olham essa imagem, vocês veem aí a palavra revolução. O que vem na sua mente quando você entende, o que você entende por revolução? Então, nessas imagens que estão aí abaixo, a gente consegue compreender algumas coisas, né, da palavra revolução no ponto de vista histórico. E aí a gente vê pessoas, grupos sociais, a gente vê nessas imagens bandeiras, né? A gente vê bandeiras de países, a gente vê reunião política aí nesse grupo, aí nessa segunda imagem acima. Então, mas aí a gente tem que entender o que é revolução numa definição histórica. Então, do ponto de vista histórico, revolução é uma mudança radical em aspectos básicos de uma sociedade. Significa não apenas a derrubada violenta de determinadas autoridades, mas também a transformação do sistema político, das bases econômicas e sociais, do conjunto de normas jurídicas, dos valores e da cultura. Então, revolução é uma transformação da estrutura política de um país, da estrutura não só política, mas econômica, social e cultural. Essas revoluções e essas mudanças, essa transformação, ela pode se dar de forma violenta ou não. E aí eu trouxe também uma outra imagem e eu gostaria que vocês observassem. Você conhece essas pessoas? Sabe de onde elas são? E aí a gente observa aí, eu acredito que vocês já descobriram. A gente observa, essa foto ela é tirada na sacada do Palácio de Buckingham e traz a rainha Elizabeth II. Elizabeth II é a monarca do Reino Unido. E aí junto a ela, uma parte da família real, seus netos, seu filho, as mulheres dos seus netos, as duquesas, tá certo? Então, eles estão em traje de gala, então são a representação aí da família real inglesa. Mas vocês sabiam que nem sempre foi assim? Então, essas pessoas, a Rainha Elizabeth, é interessante a gente entender que ela tem 95 anos, né, completou esse ano, e ela foi a monarca que mais reinou na Inglaterra. Ela reinou 68 anos. Então, você sabia que disso? É interessante, né? Então, vamos conhecer mais sobre a história desse território.
Então, quando a gente fala do contexto atual político, né, da Inglaterra, hoje a Inglaterra é um Reino Unido, tá? que faz parte do Reino Unido, como eu mostrei a vocês, os 3 países da Grã-Bretanha, da ilha da Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte. E aí é uma monarquia parlamentarista. Então, o que é uma monarquia parlamentarista? O chefe de governo é chamado de primeiro-ministro e quem comanda as ações políticas, que é o tipo, as ações do executivo, é o primeiro-ministro. E ele é escolhido pela Câmara dos Comuns, que é o tipo a Câmara dos Deputados aqui no Brasil. O parlamento, ele também toma todas as decisões políticas no que se refere à execução, à criação das leis, tá certo? A rainha, ela é um chefe, a rainha Elizabeth, hoje atual, ela é uma chefe de Estado que representa o país, mas ela é uma figura muito importante para a Inglaterra, porque ela representa o país nos eventos internacionais, ela é a única capaz de dar um título de honraria, como conceder a um súdito o título de nobre, de conde, tá certo? Então, dando continuidade, a gente também agora vai entender agora a parte histórica, né? Essas transformações que ocorreram na Inglaterra durante o século XVI e as revoluções do século XVII. Quando a gente fala da Inglaterra do século XVI, a gente tem que entender que era um governo absolutista. Então, o que é um governo absolutista? Um governo absolutista é aquele que o rei detém o poder de forma centralizada. O poder está centralizado na mão do rei. A rainha Elizabeth I, que reinou na Inglaterra nos anos de 1558 e 1603, né? Ela foi filha do rei Henrique VIII e ela vai ter uma importância muito forte no período das revoluções inglesas do século XVII, porque ela é uma rainha que não vai se casar, que não vai deixar herdeiros e, por isso, seu sucessor não vai dar continuidade à dinastia Tudor, né? Quem vai tomar conta vai ser o rei da Escócia, Jaime. No caso, traduzindo o nome James para o português, Jaime I, o rei da Escócia, ele vai ser o sucessor de Elizabeth I no século XVI, com a sua morte em 1603. Então, é interessante também saber, nas transformações econômicas e sociais, a Inglaterra desse período ela vai se tornar uma potência econômica e mercantil por causa do investimento que o governo, a monarquia daquele período, vai investir nas navegações marítimas. Então, é nesse período que eles vão investir tanto na marinha naval do país, como também eles contratam corsários, que são os chamados piratas, para saquearem cargas vindas do Novo Mundo, né, vindos da América Central, trazidas por navios espanhóis. E aí essas riquezas, esses saques, geralmente eram com produtos de metal precioso. A maioria dos produtos são metais preciosos. E esses metais preciosos, essas riquezas, através dos saques, entravam no país da Inglaterra. Então, a Inglaterra, nesse período, se torna uma potência econômica, militar, né, por causa da marinha inglesa, uma das marinhas mais fortes, né, uma marinha forte no período do século XVI. E aí houve esse fortalecimento e essa mudança na questão da economia. E também uma economia mercantilista. O que isso significa? Mercantilista é o primeiro modelo econômico do capitalismo, que é justamente esse acúmulo de capital. Então, o país, a Inglaterra, e os países europeus daquele período, eles acumulavam capital, que era a ideia de vender os produtos, né, a produção excedente de suas mercadorias,
ou acumular metais preciosos vindos de suas colônias, ou no caso da Inglaterra, os saques também pelos corsários e piratas. Então, no que se refere à mudança religiosa, a gente percebe aí o surgimento de duas religiões protestantes com grande força na Inglaterra do século XVI, o anglicanismo e o calvinismo. Então, o anglicanismo foi fundado pelo parlamento no século XV, né, no século XVI, pelo Henrique VIII, porque ele pretendia romper com a Igreja Católica, a Igreja de Roma, por causa das questões financeiras e pessoais, porque ele queria se divorciar da rainha. E aí o parlamento, em 1534, ele emite, né, o ato de supremacia que dá poder de soberania do rei à Igreja inglesa. E aí se cria a Igreja Anglicana. E todos os nobres e a parte do parlamento que faz parte da Câmara dos Lordes, junto com o rei, são os principais membros dessa igreja. Ao lado, a gente entende e vai surgir também uma religião protestante, que é o calvinismo, fundada por João Calvino em 1536. Então, o calvinismo trazia a doutrina da predestinação. O que é isso? Predestinação significava que Deus escolhia quem seria salvo. E para a gente entender quais são os sinais de uma pessoa que seria salvo segundo a doutrina do calvinismo? Ele primeiro teria que ter prosperidade. No caso, eles teriam que ter riquezas materiais, tá? Eles também teriam que se converter, claro, ao protestantismo da igreja calvinista. E eles tinham que seguir uma rigorosa ordem moral, por isso que eles também são conhecidos como puritanos, que vem da ideia de pureza, né? Aquela moral, aquela ordem moral conservadora, tá? Então, os puritanos, eles vão ser a maioria dos burgueses, dos grandes burgueses comerciantes daquele período, porque vão se agradar dessa teoria de Calvino, porque isso vai fazer com que eles tenham a ideia do agrado da doutrina por causa da riqueza material. Então, se eu tenho aquela riqueza material, se eu me sair bem a nível financeiro e tiver muito enriquecimento, eu serei salvo. Então, a burguesia desse período, ela vai ser adepta ao calvinismo, se converter ao calvinismo, tá certo? E aí também, nas estruturas sociais, a gente vem aí a questão dos cercamentos. O que seriam os cercamentos? Quando a gente vê a Inglaterra do século XIV, séculos anteriores, no período da Idade Média, a terra era um feudo que era partilhada pelos camponeses e os camponeses trabalhavam nessa terra. Com a Idade Moderna, né, no século XVI, essa ideia de uso da terra ela é modificada. A terra ela vai ganhar um cunho de mercado, tá? De vendas. Então, os grandes proprietários de terras vão começar a vender essas terras. E como o próprio nome diz, o cercamento, é que foram construídos cercas para poder criar uma quantidade maior de ovelhas, para plantar uma quantidade maior de algodão, para que esse excedente fosse vendido, porque o tecido era bem valorizado no comércio da Inglaterra daquele período. E aí os proprietários de terras faziam as cercas, os camponeses que trabalhavam antes nessa terra, eles foram desapropriados, o que significa eles tiveram que deixar a terra e sair para os centros urbanos, por causa que os centros urbanos também estavam vivendo uma efervescência no comércio por causa do período mercantil, né? Por causa do mercantilismo, de acúmulo de capital e de comercialização. E aí surge um novo grupo social que é conhecido como os gentry, que são comerciantes ricos, né? Os grandes proprietários das terras que compraram a terra. Esse grupo ficou conhecido como os gentry, e os anomauri,
né, que são pequenos proprietários de terras, tá? E os assalariados, que foram os camponeses que tiveram que deixar a terra, porque eles não tinham como plantar, não tinham como sobreviver mais no campo e tiveram que seguir para as cidades. Então, o que é que eles tinham para vender? A sua força de trabalho, a sua mão de obra em troca de um salário. Então, nesse período do século XVI, a gente viu aí uma transformação no nível de como era o governo inglês, que era um governo absolutista, o poder na mão da rainha. A gente vê que era uma potência mercantilista, porque tinha a política de acumular capital. A gente viu também as transformações na área social, que foi os cercamentos, e as novas classes sociais que surgiram nesse período. E aí esse período, na questão política, ela também vai sofrer uma grande revolução, que vão ter duas grandes revoluções nesse período, a nível das mudanças políticas desse período, tá? Então, primeiro a gente pode dividir em 4 fases esse período, que primeiro vai ser a Revolução Puritana, ou Guerra Civil, de 1642 a 1649, a República de Oliver Cromwell, de 1649 a 1660, a restauração da dinastia Stuart com os reis Charles II e Jaime II, é porque as palavras aí elas podem ser traduzidas para o português, que fica Carlos II e Jaime II, tá? E a Revolução Gloriosa de 1788 a 1689, que aí encerra o período das revoluções da Inglaterra do século XVII e começa aí a monarquia parlamentarista, que foi aquela que eu falei do início, que é a que prevalece, o modelo político que prevalece na Inglaterra hoje. Então, a primeira revolução que ocorre na Inglaterra do século XVII é a conhecida Revolução Puritana. Lembra da palavra puritana, que vem do calvinismo, né? Das pessoas que se converteram ao calvinismo, e ela também é conhecida como Guerra Civil, que ocorre no período de 1642 a 1649. Os reis, eles são absolutistas e tendem a concentrar, os reis desse período aí, né, dessa fase de 1642 a 1649, eles são reis absolutistas, tentam concentrar o poder político em suas mãos, mas aí isso desagrada o parlamento. Então vai ter aí essa rivalidade, esses conflitos existentes entre o parlamento e a monarquia. Então, o primeiro rei, né, desse período das revoluções puritanas será o Jaime I. Lembra de Elizabeth I, que não deixou herdeiro no trono inglês? Então, Jaime I era rei da Escócia e assume o lugar de Elizabeth I. Então, e depois, em seguida, o Carlos I, quando o Jaime morre, assume o poder. Nesse período, muitas revoluções, antes de propriamente dita a Revolução Puritana se dá, ocorreu rebeliões internas, que foi a chamada rebelião da Escócia, a rebelião na Irlanda. Então, muitos movimentos rebeldes surgiram na Inglaterra desse período. E aí, justamente pela insatisfação do parlamento em não participar da decisão política e as decisões políticas serem tomadas só pelo rei. Tá? Então, esses reis absolutistas, eles não eram mais vistos com bons olhos pelos comerciantes burgueses e pelo parlamento, que a maioria era composta pelos comerciantes burgueses. E vai criar aí 2 grupos rivais no período da Revolução Puritana, que é os chamados realistas, tá? Que está aí ligado ao rei e aos nobres, que compõem o parlamento, junto com alguns líderes da igreja anglicana. Então, contra esse grupo, né, vai estar os cabeças redondas, tá? Os cabeças redondas, eles são conhecidos por esse nome por causa do cabelo que eles usavam curto. E aí, esse cabelo curto fazia com que as pessoas vissem o rosto arredondado deles, e eles receberam esse nome por causa disso. Mas quem fazia parte desse grupo? Quem fazia parte do grupo dos cabeças redondas eram
a maioria voluntário do povo e também comerciantes burgueses ao lado do parlamento da Câmara dos Comuns. E aí, quem comandava a maior parte dos cargos da Câmara dos Comuns eram os burgueses e puritanos, que se converteram ao calvinismo. Então, houve um conflito de interesses que culminou nessa Revolução Puritana, né? E aí, o exército comandado pelo Oliver Cromwell, a gente vai ver aí o surgimento do exército do parlamento, né? O New Model Army, né? O novo comando, um novo exército comandado por Oliver Cromwell e também financiado por ele, porque ele é um burguês. Houve, então, quem ganha esse conflito, quem ganha essa revolução é os cabeças redondas, no caso, o novo exército formado e comandado por Oliver Cromwell. Então, com a derrota de Carlos I, o parlamento decreta e sentencia ele à morte e ele é executado e decapitado, tá certo? E instaurado agora a República de Oliver Cromwell, que é o que a gente vai ver agora. Então, diante dessas mudanças políticas, uma monarquia absolutista no período da Revolução Puritana e agora uma república de Oliver Cromwell, que é um outro modelo de governo. Então, Oliver Cromwell é o antigo, né, membro do parlamento e ele assume aí o governo britânico. O importante desse período e o ato mais importante de Oliver Cromwell vai ser os atos de navegação, que determinava que os produtos ingleses deveriam ser transportados somente por navios de bandeira inglesa. Então, isso fez com que os produtos manufaturados, produzidos pela Inglaterra, só podiam ser vendidos por navios ingleses e transportados por navios ingleses. Isso gerou muita riqueza para o país. Isso agradou a burguesia, é claro. Mas ocorre que em 1653 ele fecha o parlamento e se torna um ditador. E se instaura nesse período uma ditadura de Oliver Cromwell. O que é um ditador? Como ele não é o rei, então ele não é uma monarquia absolutista, ele é um ditador porque ele tenta centralizar o poder em suas mãos. Ele era o dirigente que governava o país, né, se tornou o líder do governo britânico e depois, em 1653, se tornou um ditador, tá? Então, em 1660, com a morte de Oliver Cromwell, o filho dele, Richard Cromwell, assume o poder, mas aí ele não fica por muito tempo na função, porque o parlamento ele não tem tantos privilégios como o pai dele tinha antes, tá? Então, em 1660, o parlamento ele decide trazer de volta o governo monárquico com o filho de Jaime I, Carlos I, que havia sido decapitado pelo parlamento lá no final da Revolução Puritana, e ele traz Charles II, seu filho que estava exilado, tá? Então traz de volta aí para comandar o país. E aí vai se instaurar uma outra fase da história inglesa, né, das revoluções inglesas do século XVII, que é a restauração da dinastia Stuart, que vai de 1660 a 1688. Para entender um pouco esse período, a gente vê a retomada novamente dos Stuart no poder inglês. Agora, quando esses reis, né, o Carlos I, ele assume o parlamento, ele não instaurou mais a monarquia absolutista. Por quê? Porque eles tiveram medo que fizessem com ele o que fizeram com o pai dele, Carlos I, que foi decapitado, né? Então, ele também flexibilizou aí a relação entre as igrejas. Então, o anglicanismo, nesse período da restauração da dinastia Stuart, ela perde forças, tá? Ela perde algumas forças, mas os líderes religiosos mantêm os seus privilégios, mas as outras religiões que existiam na Inglaterra daquele período,
ela vai ter mais liberdade religiosa. E também em 1688, né, os anglicanos, aí o reinado, depois do reinado do Carlos II, vem o Jaime II, mas aí ele vai apoiar o catolicismo, isso vai desagradar o parlamento, que em 1688 vai tomar a decisão de substituí-lo pelo sobrinho dele, Guilherme de Orange, que casou com a sua filha Maria Stuart. E o parlamento inglês, né, que vai se instaurar aí a chamada Revolução Gloriosa, que é a segunda revolução ocorrida na Europa. Então, a Revolução Gloriosa, ela recebe esse nome porque não houve derramamento de sangue, tá? Por isso que ela recebe esse nome. Os conflitos, eles não vai ter luta militar e vai haver também o quê? O parlamento, ele vai lá, conspira para tirar do trono Jaime II, mas de forma sem conflito. O parlamento, né, nesse período da Revolução Gloriosa, ela, como eu falei antes, no slide antes, eles vão conspirar contra o rei para trazer o Guilherme de Orange para se tornar rei da Inglaterra nesse período. E aí o Jaime II, sem o apoio do parlamento, sem o apoio militar, ele foge para a França. Então, após a sua fuga, em 1689, o parlamento institui, né, nomeia o Guilherme de Orange, junto com a Maria Stuart, reis da Inglaterra. Agora, antes, né, quando eles assumem o poder real na Inglaterra, eles têm que assinar a Declaração de Direitos, que é a conhecida Bill of Rights, né, que estabelecia as bases da monarquia parlamentar da Inglaterra, que é o que a gente viu hoje, que é uma monarquia parlamentar, né, parlamentarista, onde o primeiro-ministro tem o poder executivo e a Câmara tem o poder legislativo em sua mão. Então, é nesse período aí, com o final da Revolução Gloriosa, que surge o modelo político atual inglês. Por hoje é só, pessoal. Se vocês quiserem entender mais sobre o conteúdo, é só procurar no livro de História do 8º ano, no capítulo 1. Então, tchau, tchau, até a próxima aula.